Mano, testando o áudio. Gente, eu tô apaixonada com essa nova promoção que tá rolando na Golpista. Na compra de 4 capinhas, você ganha mais 4 e ainda vem acompanhado dessa capinha. Olha só, vê se eu posso com isso. Nada com essa nova promoção que tá rolando na Golpista. Na compra de 4 capinhas, Não sei se ele não tá falando nada. e ainda vem acompanhado dessa capinha. Olha só, vê se eu posso com isso. Vocês estão me ouvindo? Gente, eu tô apaixonada. Eu tô ouvindo, professor. Joia. Vamos começar. Não vai atrapalhar os outros. Pessoal, eu peço só para vocês a gentileza de vocês digitarem o nome completo de vocês e o RA aqui no chat, só para ficar registrada a presença de vocês, é só para um controle meu, tá bom? Só deixa o nome completo aí e o RA de vocês aí no chat, por favor, tá? Eu vou começar a aula, pessoal, e aí se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês interromperem, tá? Ou colocarem a dúvida no chat, que aí eu interrompo para poder esclarecer, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês sobre as heranças ligadas ao sexo. Então, podemos iniciar, pessoal? Qualquer dúvida, então, é só vocês perguntarem, tá? Vocês abram o áudio de vocês quando vocês forem fazer a pergunta para eu poder escutar, ou então digitem a pergunta aí no chat que eu vou ler aqui, que eu estou com ele aberto aqui do meu lado, tá? Então, pessoal, o que nós vamos falar hoje é a respeito de uma herança que a gente chama de herança relacionada ao sexo, né? Ou, mais especificamente, herança ligada ao sexo. Por quê? Porque vocês têm que lembrar, pessoal, que quando a gente estuda, né, os nossos cromossomos, a gente tem um total, dentro de cada célula do nosso corpo, de 46 cromossomos, não é isso? Então, todos nós, da espécie humana, temos um total de 46 cromossomos dentro de cada uma das nossas células. Quando a gente vai analisar esses cromossomos, a gente percebe que do primeiro até o 22º par, ou seja, os 44 primeiros, eles são cromossomos que nós chamamos de autossômicos. Autossômicos. E que, portanto, são cromossomos que existem tanto em homens quanto em mulheres, né? Só que existe um parzinho muito especial, que é um parzinho sexual, né? Que é o caso, por exemplo, dos cromossomos X e do cromossomo Y. Então, esses cromossomos, o X e o Y, são os cromossomos que vocês estão vendo aqui nessa imagem, eles são cromossomos que estão relacionados, entre outras características, com as características sexuais. De maneira que quando uma mulher ela tem, né, os 2 cromossomos X na sua célula, ela vai ser uma mulher normal, né, do ponto de vista cromossômico, e o homem vai ser considerado normal do ponto de vista cromossômico quando ele tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, né? Então aqui, olha, vocês estão vendo uma imagem de um exame que a gente vai falar dele com mais detalhes no segundo semestre, que é um exame chamado cariótipo, tá? E pelo cariótipo, pessoal, a gente consegue perceber e consegue observar, principalmente, todos os cromossomos que estão dentro da célula de uma determinada pessoa. Então, eu não vou ainda entrar em detalhes de como é essa técnica agora, porque a gente vai estudar isso mais para frente, mas, basicamente, a gente faz um procedimento em laboratório onde eu vou conseguir fotografar os cromossomos da pessoa no microscópio.
E aí, quando a gente fotografa, a gente começa a organizar esses cromossomos para formar essa imagem que vocês estão vendo. Então, eu coloco aqui os cromossomos número 1, depois os cromossomos número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Então, até o 22º par, tá vendo? Todos esses cromossomos aqui, eles vão ser iguais em homens e mulheres, né? E, portanto, esses cromossomos, né, os 22 primeiros pares, são chamados de cromossomos autossômicos. A questão, pessoal, que difere homens e mulheres é o último par de cromossomos, que é o par sexual. Então, o homem, vocês estão vendo aqui, olha, ele tem um cromossomo X e um Y. Cromossomo Y é um cromossomo bem pequenininho, o menor cromossomo que existe. E ao passo que as mulheres têm 2 cromossomos X, né? Então, quando a gente tira cromossomos de uma célula ao acaso, né, e eu faço análise cariotípica, eu já consigo enxergar se essa célula é de um homem ou de uma mulher, percebe? Porque eu consigo visualizar os cromossomos sexuais. Então, a grande questão, pessoal, é que assim, quando a gente fala de uma herança autossômica, que nem a gente viu nas aulas anteriores, né? Aquela história de cor do olho, grupo sanguíneo, se é sangue A, se é sangue B, se é RH positivo, RH negativo, o que acontece? A gente viu que, por exemplo, no cromossomo do pai, você pode ter um gene azão para uma característica qualquer que seja, tá? Não interessa a cor do olho, o que é, mas você pode ter um gene azão, e no cromossomo que recebe da mãe, você pode ter um gene igual azão. Então, a gente vai falar que esse indivíduo, ele tem um genótipo azão-azão, correto? Porque quando eu olho no primeiro cromossomo, eu vejo que ele tem um gene dominante, quando eu olho no outro, eu vejo que ele tem um dominante também. Mas o indivíduo, ele pode ser recessivo nos dois, não pode? E ele pode ser bezinho, né? E pode acontecer também de um gene, né, ser dominante num cromossomo, recessivo no outro, e aí ele passa a ser desinho, né? E esse indivíduo vai ser chamado, então, de indivíduo heterozigoto. Então, é aquela tal história, né? Que o indivíduo ele pode ter os dois dominantes, azão, ele pode ter um dominante e um recessivo, ele pode ser heterozigoto, ele pode ser todo recessivo. É aquela história que a gente viu. Só que isso, pessoal, funciona para os genes autossômicos. Quando a gente está falando de uma herança ligada ao sexo, qual é a diferença, pessoal? A diferença é que na herança ligada ao sexo, olha, o cromossomo sexual, ele muda dos homens para as mulheres, porque a mulher, ela vai ter 2 cromossomos X, vocês concordam comigo? Ao passo que o homem, ele vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. O homem não tem 2 cromossomos iguais, ele tem 2 cromossomos diferentes. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, que um gene ele está localizado no cromossomo X, a gente fala que esse gene está ligado ao sexo. Então, isso, pessoal, vocês têm que gravar na cabeça de vocês. Na hora que falou que o gene está ligado ao sexo, significa que ele está ligado no cromossomo X. E ele está ligado só no X, ele não está ligado no Y. Tá? Então, são genes exclusivos do cromossomo X. Então, olha só, pessoal, quando a gente vai representar os genes da pessoa, a gente não representa mais que nem cromossomo autossômico, tá vendo? Onde a gente escrevia só azão. Quando a herança é ligada ao sexo, eu sou obrigado a escrever o gene em cima do cromossomo. Então, um indivíduo que tem um gene azão no cromossomo X, e um gene azão no outro cromossomo, eu tenho que escrever X-azão, X-azão. É dessa forma que a gente representa o genótipo de uma pessoa que tem uma herança ligada ao sexo. Percebe? Então, assim, a diferença básica é, quando é autossômica, você coloca a letrinha direto. Azão, azinho ou azinho.
você põe direto. Quando é ligado ao sexo, ou seja, quando o gene está no cromossomo X, no cromossomo sexual, a gente vai escrever azão, azinho em cima do cromossomo, sobrescrito. Então, eu escrevo o cromossomo primeiro, tá? Eu escrevo aqui a letra do cromossomo, e aí em cima eu vou colocar se é azão, se é azinho, tá vendo? Olha, se tem um dominante e um recessivo, é dessa forma que a gente escreve. Qual é a diferença disso aqui para o homem? A diferença, pessoal, é que o homem, ele tem genes no cromossomo X, ó, que não vai ter o correspondente do outro lado, né? Porque o cromossomo Y, ele é diferente deste gene. Então, quando a gente vai escrever o genótipo de um homem, eu sou obrigado a escrever assim, ó, XY, tá vendo? Diferente das mulheres, que eu escrevia XX. Só que veja bem, se essa mulher ela é azão no cromossomo, azão no outro, ela vai ser X azão. No caso do homem, ele é azão no cromossomo e o outro ele não tem, porque o outro é um Y. Então ele fica assim, ó, X azão, Y. Percebe? Então a diferença, pessoal, da herança ligada ao sexo entre homens e mulheres é que as mulheres vão ter 2 cromossomos e, portanto, elas vão ter 2 genes. E o homem não. O homem só tem um cromossomo X e ele vai ter um gene só. Tá? Então, a gente não coloca no Y genes, nesse caso, porque não existe. Né? São genes que estão só no cromossomo X. Então, a gente chama isso de herança ligada ao sexo. Não sei se vocês conseguiram pegar. Tá? Então, eu vou voltar aqui e vou repetir o que eu falei, tá? Para ficar claro para quem não entendeu. Quando a gente está trabalhando com os primeiros 22 pares de cromossomos, quando a gente está trabalhando com os cromossomos autossômicos, então, por exemplo, vamos supor que esse cromossomo aqui é o cromossomo número 1, que a pessoa recebeu do pai, e que esse aqui é o cromossomo número 1 que recebeu da mãe, tá vendo? Então, eu estou falando do primeiro par de cromossomos, é autossômico. Então, o gene que a pessoa tem nesses cromossomos é algo que vai formar o genótipo delas. Então, se ela tem um dominante num e um dominante no outro, ela vai ser azão. Quando a herança é autossômica, a gente escreve o gene direto. Tá? Então, eu vou escrever aqui azão, bezinho, cesão, tá vendo? Então, a gente põe direto o gene. Quando a gente está trabalhando com cromossomos sexuais, quando a gente está trabalhando com herança que é ligada ao sexo, a diferença é que a gente escreve os genes em cima do cromossomo, sobrescrito. Tá? Então, se a pessoa ela é azão para os cromossomos X, então a gente escreve X azão. Se ela é bezinho, a gente escreve X bezinho. Tá? Então, a diferença é que os genes aqui, eles vão ser escritos em cima do cromossomo. Tá? E quando for um homem, o homem ele só tem um cromossomo X, ele não tem o segundo. Então, a gente vai colocar só o gene que ele tem no X e no outro é Y e fim de papo. No outro não entra nenhum tipo de gene. Tá? Pergunta: se o homem tiver uma doença que é relacionada ao sexo, ela é expressa devido ao cromossomo X. Exatamente. Tá? Então, todas as doenças ligadas ao sexo, tanto em homens quanto em mulheres, todas as doenças ligadas ao sexo são doenças cuja mutação aconteceu no cromossomo X. Tá? Então, quando você tem uma mutação no cromossomo X, você vai gerar uma alteração que é chamada de alteração ligada ao sexo. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, pessoal, para vocês entenderem essa questão, tá? Porque na aula de hoje, eu preciso que vocês entendam como que funciona essa herança, porque depois eu vou passar para vocês exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Então, olha só, um caso muito famoso de uma herança ligada ao sexo é o caso do daltonismo. Então, o que é o daltonismo, pessoal?
É uma alteração que vai acontecer aqui no fundo do olho de uma pessoa, numa membrana que a gente tem no fundo do olho, que é chamada de retina. Então, quando uma imagem, né, ela é projetada para dentro do olho de uma pessoa e essa luz, né, dessa imagem chega aqui na retina, o que vai acontecer, olha, é que atrás da retina, essas células aqui são a retina, tá? Atrás da retina, nós temos um conjunto de neurônios que começam a detectar a luz que está batendo aqui na superfície. E esses neurônios que detectam essas luzes, eles mandam esse estímulo lá para o cérebro e, dependendo da intensidade da luz, o cérebro vai interpretando como cores, né? Então, os comprimentos de ondas que forem maiores, né, são detectadas como vermelhos, tá vendo? Os intermediários como verde, os mais escuros como o azul escuro e o violeta, né? Então, o nosso corpo, né, ele interpreta as ondas luminosas em cores. Agora, isso desde que a pessoa tenha todos os neurônios funcionando absolutamente de forma normal. Se uma pessoa ela tem uma mutação genética e tem um neurônio que não funciona, então, por exemplo, um neurônio aqui que teria que detectar a luz vermelha e aí não detecta, então o que vai acontecer é que quando a pessoa estiver olhando para um objeto vermelho, ela vai enxergar mais ou menos assim. Ela não vai conseguir enxergar aquela cor nítida. Da mesma forma, se a pessoa tiver um problema e não consegue enxergar o verde, tá vendo? Ela vai enxergar uma coisa mais ou menos assim. E se a pessoa tiver um problema no neurônio que não enxerga o azul, tá vendo? É o azul que começa a ficar distorcido. Então, o que acontece é que o daltonismo, ele é um processo onde a pessoa ela começa a ter uma distorção das cores porque o cérebro dela não consegue identificar ou diferenciar ondas luminosas diferentes, né? Então, isso é uma mutação genética e é uma mutação que está ligada no cromossomo X. Então, quando você tem uma mutação desse tipo no cromossomo X, o resultado é você passar a ter essa confusão de alguma cor com a outra, tá? Então, olha só. Aqui vocês estão vendo um quadro aonde você tem aqui, tá vendo? Uma série de cores, né? Uma série de paletas, aqui, uma paleta com uma série de cores. Então, uma pessoa que tem uma visão normal, ela consegue reconhecer, olha, todas as diferenças de tonalidades aqui de cores, tá vendo? Consegue perceber todas essas nuances. Uma pessoa daltônica, ela vai olhar para este quadro e vai enxergar isso que está aqui do lado, ó. Percebe? Ela não consegue diferenciar algumas cores de outras. Então veja que o verde, né, o amarelo e o vermelho acabam se confundindo nesse caso aqui, né? A pessoa ela consegue identificar melhor o azul, só que o verde e o vermelho ela vai fazer confusão, né? Então esse é um tipo, né, de esquema para mostrar para vocês o que é o daltonismo, né? Então, o daltonismo, ele é uma alteração no padrão da percepção de cores, né? Então, não sei se vocês já viram esses testes aqui que são feitos, né? Que são testes aonde você tem que olhar para essas imagens e conseguir reconhecer o número que está oculto aqui em cada uma delas. Tem um número disfarçado aqui nessas daqui. Percebe? Então, quando você olha, né, você consegue identificar esses números se você tiver uma visão perfeita para as cores. Agora, uma pessoa que confunde uma cor com a outra, ela olha para esses círculos e o que ela enxerga, na verdade, é tudo bolinha da mesma cor. E ela não vai conseguir perceber que tem números gravados ali, né? Então, esse é um teste muito tabajara, vamos assim dizer, não é um teste científico, mas que já pode mostrar que a pessoa tem alguma alteração aí na visão, né? O teste correto vai ter que ser feito por um médico, então existe um aparelho que é chamado de anomaloscópio,
né? E aí você vai ter que olhar por uma câmera e esse aparelho, então, vai fazendo uma leitura da tua acuidade visual para cores, né? E aí é que vai ser, então, feito o diagnóstico do daltonismo, né? O daltonismo, normalmente, pessoal, ele não acarreta grandes impactos na qualidade de vida da pessoa, né? Porque, na verdade, a pessoa vai ter essa dificuldade para enxergar as cores, mas não vai passar disso, né? Então, não é uma doença assim extremamente grave que incapacite a pessoa, nada disso. Simplesmente ela vai enxergar as cores, as coisas em cores diferentes do que a maioria das pessoas enxerga, né? Então, olha só, pessoal, a parte genética, como é que fica? Ó, isso aqui vocês têm que entender, tá? Porque mais para frente eu vou passar uns exercícios para vocês e vocês vão ter que usar essa anotação aqui, ó. Então, olha só, o daltonismo, pessoal, que é essa doença que eu acabei de falar, que é gerada, né, por uma mutação, ela é gerada por uma mutação recessiva. Então, o que isso significa? Significa que os indivíduos recessivos serão daltônicos. E os indivíduos dominantes serão normais. Então, se é uma herança recessiva, vai ser doente quem for recessivo. Só que essa herança do daltonismo, além de ser recessiva, ela é ligada ao sexo. Então, o que isso significa? Que o gene recessivo que causa o daltonismo, ele está localizado no cromossomo sexual X. Então, olha só aqui, pessoal. Vocês têm um homem, tá vendo? XY. Essa coluna aqui eu estou representando os homens. Então, vocês estão vendo? Olha, eu representei XY, XY. Só que aqui eu estou representando um homem, ó, que tem um gene dominante no X. E aqui eu estou colocando um homem com gene recessivo no X, tá? Leandra, já vou te esclarecer, tá? Eu já vou te explicar essa tua questão aí, um segundinho só. Então, o que acontece? Olha, esse homem que tem um cromossomo X com gene dominante, ele acaba tendo visão normal, vocês concordam comigo? Porque eu falei para vocês que o daltonismo é uma doença recessiva. Então, se o homem tiver o gene recessivo no X, aí ele vai ser daltônico. Percebe? Então, a gente tem um indivíduo XDzão Y, então ele é dominante no X, ele vai ter visão normal. XDzinho Y, ele vai ser daltônico, tá? Então, toda vez que tiver XY, é um homem. Quando a gente olha para as mulheres, pessoal, a gente tem algumas diferenças, né? Por quê? Porque a mulher, ela tem 2 cromossomos X e, portanto, ela vai ter 2 genes para a visão, tá? O homem só tem um, porque o outro é o Y. Mas a mulher tem 2X e ela vai passar a ter 2 genes. Então, se ela tem os 2 genes dominantes, ou se ela tiver um só dominante, o outro recessivo, ela se livra da doença e ela vai ser normal. Tá? Então, uma mulher que seja XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho, vai ter a visão absolutamente normal. Se acontecer de nascer uma mulher XDzinho, XDzinho, ela será daltônica, que nem este homem aqui, tá? XDzinho, XDzinho, ela vai ser daltônica. Quem tá riscando minha lousa aí? Tem gente que tá riscando minha lousa. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, observem o seguinte, né? Para que nasça uma mulher daltônica, né? Para que nasça uma mulher que seja XDzinho, XDzinho, o que precisa acontecer? Ó, ela precisa receber o XDzinho do pai e precisa receber o XDzinho da mãe, né? Então, a mãe tem que ser portadora do gene, ela tem que ter o XDzinho para passar para a filha, e o pai, ele tem que ser daltônico, ele tem que ser doente, porque para ele passar o XDzinho para a filha, ele tem que ter o XDzinho, se ele tiver, ele é doente.
Então, assim, a probabilidade da gente encontrar uma mulher doente na população com daltonismo é uma probabilidade muito, muito, muito baixa, né? Porque, assim, primeiro você tem que achar uma mulher que seja portadora do gene. Essa mulher tem que casar com um homem que seja daltônico, né? E aí, se eles tiverem um filho, as duas mutações têm que se encontrar na criança. Ou seja, são muitos eventos que precisam acontecer para gerar uma mulher daltônica. Então, do ponto de vista estatístico, a probabilidade cai muito. Por isso que é comum a gente ouvir falar que homens e mulheres têm expressões ligadas ao sexo diferente, né? E que os homens eles apresentam as doenças ligadas ao sexo numa frequência muito maior do que as mulheres, tá? E a explicação é essa, tá? O homem, para ele ser daltônico, ele só precisa ter uma mutação. Se o homem tiver uma mutação, ele é daltônico. A mulher, para ser daltônica, tem que ter duas mutações. Então, é muito mais fácil ter uma mutação só do que ter duas mutações idênticas, né? Então, é muito comum você encontrar homens daltônicos, mas é extremamente raro você encontrar mulheres daltônicas, tá? Mas, assim, do ponto de vista teórico, é possível nascer uma mulher daltônica, tá? Basta que o pai seja daltônico e que a mãe seja portadora do daltonismo, a gente tem uma chance de 50% da filha ser daltônica, tá? Mas em termos estatísticos, a probabilidade é bem pequena. Então, as doenças ligadas ao sexo, elas vão ser bem mais frequentes nos homens, tá? Então, isso já é uma dica, tá, pessoal? Quando vocês olharem para uma árvore genealógica de uma família e todo mundo que é doente é do sexo masculino, e você olha para aquela árvore várias gerações e você não vê nenhuma mulher doente, então essa é a dica de que trata-se de uma herança ligada ao sexo, vocês entenderam? Porque, assim, a herança autossômica, ela afeta homens e mulheres na mesma proporção. Então, quando você olha para uma árvore genealógica e você tem 4 homens doentes, 5 mulheres doentes, ou seja, você tem mais ou menos a mesma proporção, você tem ali uma herança autossômica. A herança ligada ao sexo ela é muito rara nas mulheres. Então, é muito comum você pegar uma árvore genealógica, mapear as pessoas doentes e depois você concluir que só são homens os doentes. E aí, então, já fica antenado que pode ser uma herança ligada ao X, tá bom? Uma outra doença, pessoal, que também está ligada ao cromossomo X, tá? É a hemofilia. Então, a hemofilia, ela é uma doença caracterizada pela dificuldade de coagulação sanguínea, né? Então, o que acontece? A coagulação sanguínea, ela vai acontecer através de uma reação em cadeia, né? Vocês vão aprender isso em fisiologia, ou já aprenderam, não sei se vocês já tiveram fisiologia. Quando você se corta, né? Quando você rompe algum vaso, você começa a ter sangramento, você começa a ter hemorragia, e aí uma cascata de reações químicas acontecem no sangue para criar aquela casquinha da ferida, e o objetivo daquela casquinha é tampar o buraco e parar com a hemorragia, né? Então isso a gente chama de coagulação sanguínea. Quando o sangue coagula, ele forma um coágulo e isso vira um tampão no vaso e o sangramento vai parar. As pessoas, pessoal, que têm a parte genética toda perfeita, elas vão conseguir fazer essa cascata de reação e conseguir coagular o sangue no fim das contas. Então, quando você se corta, você sangra por alguns minutos e daqui a pouco aquilo para de sangrar. Se você tiver uma mutação em qualquer gene dessa cascata e o gene não funcionar, o que vai acontecer é que essa cadeia de reações ela vai ser interrompida naquele ponto, né? Porque isso é como se fosse uma reação em cadeia. A primeira reação ativa a segunda, que ativa a terceira, que ativa a quarta, que ativa a quinta, e lá na 12ª
é que vai acontecer a formação do coágulo. Então, se você tiver uma mutação em qualquer proteína no meio dessa cascata, você interrompe essa cascata. E o que significa que aquele coágulo não vai ser formado, aquela ferida não vai ter a casquinha sendo construída e o sangue não para de sair. Então, aí você tem um quadro que é chamado de hemofilia. Então, a hemofilia, ela é um distúrbio genético de coagulação sanguínea, né? E se a pessoa ela tiver uma lesão bastante grande, né? Se ela sofre um acidente, ela provavelmente vai morrer por causa disso, né? Porque como ela não coagula o sangue vai começar a jorrar, sem controle nenhum. Então é um perigo, né? Essas pessoas normalmente elas ficam fazendo transfusões de sangue, né? De tanto em tanto tempo elas têm que tomar, porque como elas perdem muito sangue, elas têm uma tendência a ficar anêmica e ter problemas, né? De baixa quantidade de células sanguíneas e tudo mais. Então são pacientes assim que inspiram muito cuidado, né? Para que eles não fiquem com uma taxa muito baixa de hemoglobina no sangue, né? E olha só, pessoal, para nossa felicidade, a hemofilia do ponto de vista genético, ela é igualzinha ao daltonismo, tá? O raciocínio é exatamente o mesmo. A hemofilia, ela é uma herança recessiva ligada ao sexo, tá? Recessiva ligada ao sexo, ou seja, o cromossomo que está envolvido nessa herança é o cromossomo X, e o gene que causa hemofilia, que está no cromossomo X, é um gene recessivo. Então, olha só, a gente usa a letra H aqui no caso da hemofilia, tá vendo? Então, quando você tem um homem normal, ele tem que ser XH Y, percebe? Ele tem que ter um gene dominante. Se ele for XHY, né? Se ele tiver o gene recessivo, aí ele é hemofílico, tá? No caso da mulher normal, né? No caso da mulher normal, se ela for Hzão ou Hzinho, ela não vai ter problema, né? Porque toda mulher que apresentar genes dominantes, assim como o homem, vão ter a coagulação normal. O problema é se a gente encontrar dois genes recessivos na mulher, né? Então, se a mulher nascer XHzinho, ela vai ser hemofílica, né? E como eu falei para vocês, pessoal, em relação ao daltonismo, aqui vale a mesma coisa, né? A hemofilia, ela já é uma doença rara na população. Ela já é uma doença que não é muito fácil de você encontrar pessoas hemofílicas, né? E como ela é ligada ao sexo, ela vai ser mais frequente em homens. Então, a coisa mais difícil que você tem no planeta é achar uma mulher hemofílica andando na rua, né? Então, assim, os casos tanto de daltonismo quanto de hemofilia, eles são bem raros do ponto de vista estatístico na população feminina, né? Mas eles são mais frequentes na população masculina. Então, o que vocês não podem esquecer dessa aula, pessoal? Que o daltonismo e a hemofilia são heranças ligadas ao sexo e são heranças recessivas, tá? Então, o homem que tiver um gene recessivo ou a mulher que tiver dois genes recessivos vão ser afetados, tá? O homem que tiver genes dominantes e mulheres que tiverem genes dominantes serão normais, tá? Ou seja, elas não terão doença nenhuma nesse caso. Tudo bem? Então, pessoal, queria agora abrir para vocês fazerem perguntas. Me perguntem aí dúvidas que vocês tenham em relação a isso. Eu vou deixar para vocês
Mas aí na hora que dá um exercício, pede para calcular a probabilidade, dá aqueles brancos, né? Então eu vou passar para vocês mais para frente, tá? E eu aviso vocês lá no grupo, que eu vou deixar no material didático alguns exercíciozinhos para vocês fazerem a esse respeito. E aí a gente vai tirando dúvida na próxima aula. Tudo bem? Ô, coitada, Joana, você teve dificuldade, fia? Qual que você está falando? De sangue? De grupos sanguíneos? Mas conseguiu ou está com dificuldade até agora? Então, a probabilidade é uma questão matemática, né? É aí que a gente acaba enroscando, porque a gente tem até um entendimento genético da coisa, né? Mas quando a gente vai ter que fazer uma continha, né? Quando vai ter que saber se é 70%, 50%, aí dá umas encrenquinhas, tá? Mas eu queria também, pessoal, que vocês ficassem bem tranquilos do ponto de vista de probabilidade, porque eu não vou exigir isso de vocês, tá? De vocês terem que ficar fazendo contas de probabilidade. O máximo que a gente vai exigir de vocês é aquele cruzamento, sabe? Fazer aquela tabelinha, azão, 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 azinho e ponto final, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, porque em prova, em trabalho para nota, essas coisas, eu não vou exigir esses cálculos de vocês, tá? Embora vocês estejam num curso que faz bastante conta, né? Mas fiquem tranquilos que eu não vou cobrar, tá? Pessoal, é o seguinte, olha, o programa, né, ele fica aberto só por 40 minutos e a gente já vai terminar agora o tempo, tá? Então, o programa vai fechar a qualquer momento. Então, eu queria que vocês ficassem bem à vontade, tá? Para vocês me chamarem lá no WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou postar o exercício, eu aviso vocês e vocês me chamem para esclarecendo, tá? Não deixa ficar acumulando muita dúvida, não. Tá? Vai me chamando lá no grupo, me chama no grupo mesmo, porque às vezes a dúvida de um é a